Levante de parede de adobe, um misto de adobe cilíndrico, desenvolvi aqui. Olá amigos e amigas bioconstrutores, bioconstrutoras. Eu sou Rafael, estou desenvolvendo uma casa com técnicas mistas bioconstrutivas, dentre elas o tijolo adobe. O adobe ele é um tijolo ecológico, por ser feito sem o processo de levar ao fogo, e com isso não precisa se desmatar, não precisa produzir gás carbônico para a natureza, tá? Dentre esses tijolos adobes, eu optei também o tijolo africano, que é esse aí, ele aqui, ó. Bacana, né? Estou mesclando ali nas tonalidades por uma questão de estética. Eu fui questionado se na hora de assentar esse adobe ele é mais difícil ou mais fácil do que o tijolo dito convencional. Eu achei mais fácil, tá? O questionamento foi justamente por conta da argamassa, que essa argamassa ela fica na diagonal, diferente das outras que ficam ali em uma linha horizontal e as verticais, né? Porque são as juntas, mas eu não achei nenhuma dificuldade. Na realidade, o adobe africano ele é mais fácil, até por conta da amarração, é uma amarração perfeita, é um para baixo e um para cima. Então o fato de ser um para baixo e um para cima facilita também na hora da amarração. E nesse processo de bioconstruir, eu estou se atentando sempre para a questão de escuta, observação e meditação. E aí desenvolvi o tijolo cilíndrico, o tijolo adobe cilíndrico, com a forma de cano PVC, tá? Nesse caso aqui de 150. E hoje eu vou estar mostrando aí o assentamento dessa parede aí. Uma das dicas aí que eu também vou adiantar aqui e passar, já finalizando essa primeira parte, na hora de dar continuidade ou iniciar uma parede de adobe, pelo fato do adobe ser barro cru, a argamassa ela suga até de forma rápida. Então é interessante molhar, umedecer, tá? Esses tijolos na hora de assentar. Maior parte dos tijolos que eu assentei aqui, eu também mergulhei esses tijolos na água, tá? Para quê? Para que essa argamassa em contato com o adobe, ela não seque rápido. Em se tratando de trabalhar com barro, é interessante que ele seque de maneira lenta, bem paulatino. Por quê? Porque corre o risco de rachar. Então, de repente, você não achou a alquimia perfeita da argamassa, a questão de areia e o barro e o silt, de repente sua argamassa pode rachar, tá? Então é interessante, principalmente se vocês forem usar a junta com mais de 1,5 cm ou 2 centímetros. No meu caso aqui, eu usei de 3 centímetros. Então essa junta corre o risco de rachar. A junta, já finalizando, é a argamassa que fica entre um tijolo e o outro, tá? Então siga aí com essas etapas aí desse levante de paredes com adobes mistos, adobes normais, os africanos e o cilíndrico, ok? Nesse caso aqui eu estou usando uma esponja mais rapidamente. Você pode estar usando se não tem uma trincha, e se não tiver a trincha, você pode estar usando um caneco, um vaso, até uma garrafa PET é útil, tá? Ainda falando sobre bioconstrução, permacultura e cuidado com a terra e o econômico e ecológico, se apodere desse processo de escuta e meditação e procure reciclar e dar significância quando vai se bioconstruir. É interessante se apoderar disso, de alguns materiais que são considerados lixos, mas que podem ser úteis na hora de bioconstruir, tá? Já vou finalizar o blá blá blá, até porque você está vendo esse vídeo, a função é aprender sobre o levante de parede adobe. Mas bioconstrução me fez ter um pensamento crítico, reflexivo, acerca da ressignificância do reuso dos materiais. E paralelo a isso, a questão do consumo. Um exemplo básico aqui, ó, esse balde aqui, ó. Na realidade isso aqui é um galão que eu achei. E o que é que eu fiz? Amarrei umas alças com cordas de cadastros de uma bota velha que eu tinha e fiz a alça. Bom, o que é isso? Isso é dinheiro economizado, principalmente em épocas pandêmicas de decrescimento econômico. Eu poderia estar aqui com um balde comprado em uma casa de material de construção, mas optei também pela necessidade, pelo crítico reflexivo, fazer o reuso, tá? Então é mais uma dica aí que o projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico, está socializando com vocês.
Mas se vocês quiserem comprar o balde de construção de vocês, beleza. Molhando aqui, ó. Não precisa molhar demais, tá? É só pra umedecer. E agora a mão na massa. Vou acelerar aí esse processo e acompanha aí o assentamento e o resultado final dessa parede. Aqui está o tijolo adobe, tá? Esse tijolo adobe eu fiz com a mesma argamassa, mesmo barro que eu utilizei aqui nas paredes do pau a pique. É um barro amarelado, é um barro retirado de um formigueiro. Equilibrei com a areia. Tá? O tijolo já está bem seco, você não pode desenvolver uma parede de tijolo adobe sem com que esses adobes eles estejam 100% secos, tá? Por quê? Porque se você assentar esses adobes e eles secarem pós-assentamento, eles vão murchar, porque a propriedade do barro é ele expandir com a água e ele contrair no momento que ele perde essa água. Então vai ficar rachada a sua parede. É interessante você deixar secar. Rafael, quanto tempo o tijolo adobe, depois de feito, seca? Isso é muito relativo, tá? Você pode levar em consideração aí fatores como o tempo, o clima, o local de secar, o tipo de barro, tá? Aqui na obra do projeto Sapereco, teve tijolo que passou 2 meses para secar, 100%. Teve tijolo que secou por uma semana. Então, assim, é muito relativo, vai depender muito do tempo, clima, tá? Mas a dica é essa, não assente tijolo sem ele estar 100% seco. E aí, na hora de assentar, o que eu falei logo lá no início do vídeo, tem que umedecer esse aqui também, tá? Vou mergulhar aqui no balde. Tijolo úmido, agora sim está apto a ser assentado. Bom, pessoal, a intenção do canal, como eu sempre falei nos vídeos, é estar disseminando a informação para que mais pessoas alcancem o objetivo de realizar esse sonho aí, tá? De construir uma casa, seja para moradia, seja ponta de apoio, ou seja tão somente uma satisfação pessoal, ou a soma disso tudo, tá? O projeto Sapereco, ele nasceu do desejo de uma casa de campo, um ponto de apoio, e comecei a colocar o vídeo na internet só para eu ver as etapas, tá? De uma hora para outra seria um portfólio. De uma hora para outra o projeto foi tendo seguidores, né? Pessoas acompanhando. Muito embora eu nunca pedi ninguém para seguir o canal, dar like. Eu sei que isso tudo é um processo de contínuo, de consequência, tá? Se eu, de alguma forma ou de outra, eu toco o coração de alguém que buscou essa informação, agradou, eu sei que a pessoa vai dar um like, eu sei que a pessoa vai acabar seguindo. Eu não criei o canal na intenção de ter seguidores ou na intenção do canal ganhar dinheiro com isso, ser monetizado. Muito embora, para quem entende de YouTube, sabe que o canal ele já tem uma quantidade satisfatória de seguidores e sim, o canal já está gerando alguma receita, alguma monetização em cima desses vídeos. Muito embora eu deixe sempre claro, eu não vivo disso, tá? Até porque se eu fosse viver disso, ainda não daria para viver. Quem sabe no futuro, né? Mas por que eu estou falando tudo isso hoje? Eu quero que esse vídeo ele chegue a um público máximo de pessoas, até porque se trata de uma parede de adobe africano, tá? Um adobe muito lindo, por sinal. Eu não vi ninguém ainda que falou assim, eu não gostei desse adobe. Simplesmente eu não gostei. Claro que tem gente que se agrada mais, outros menos, mas, de forma geral, todo mundo gosta desse adobe. E da construção com terra, né? São N fatores
que eu não quero deixar esse vídeo tão longo, ele já tá? A construção com terra, entre inúmeros fatores, ela é uma construção de uma moradia saudável. Paredes que respiram, paredes que têm uma termodinâmica, tá? E a questão alinhado sempre aos dois ecos. Por mais que essa questão de saúde seja por si só bem plausível, a bioconstrução ela atinge os dois ecos, que seriam eles, o econômico e o ecológico. Então, o que eu falei no vídeo, lá no início do vídeo, em tempos pandêmicos, de decrescimento, construir está muito difícil, principalmente para quem é assalariado. O viés é bioconstrução, é você colocar sua mão de obra, tá? Economizar com sua mão de obra. E já é uma economia satisfatória. Reciclar, fazer reuso. E tem gente que fala assim, Rafael, eu já tenho uma idade, não tenho a mesma sua idade, eu não estou na casa dos 30, que é o meu caso, eu estou na casa dos 30, né? Na metade dessa casa. E tem gente aí de 50 anos que ainda não realizou o sonho da casa. E encontra na bioconstrução a última possibilidade. Aí vem o questionamento, eu serei capaz de fazer? Sim. Tudo vai depender do ritmo, tá? E algumas estratégias. Por exemplo, essa argamassa aqui, ó, ela tá em um banquinho. Porque se eu deixar essa argamassa no chão, eu vou me abaixar muito. Consequentemente, eu vou me cansar mais. No final do expediente, eu vou estar todo quebrado. Então, a estratégia que eu encontrei é deixar a argamassa ali, na altura, mais fácil. Então, evita com que eu esteja sempre abaixando. Então, assim, tudo vai depender de algumas estratégias que você vai direcionar as suas ações para alcançar isso, tá? Então, o que eu tenho para dizer é que é perfeitamente possível. A bioconstrução, ela tá aí para tornar esse sonho possível. E você que está vendo esse vídeo aí, eu quero que esse vídeo ele alcance um número maior de pessoas. Isso não depende de mim, isso depende de você. Se cada um fazer a parte de divulgar esse vídeo, propagar, seja para um contato de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, tá? de Instagram, enfim, TikTok, não sei. O que tiver aí de plataforma, vai divulgando, tá? Mas o objetivo é esse. Valeu, pessoal! Optei fazer adobes em tonalidades de barro diferentes. Olha só a tonalidade desse, é mais amarelado. Molhar agora. Depois de molhado, uma tonalidade bem diferente dos demais. Teve gente que falou assim, Rafael, esses adobes cilíndricos vai se assemelhar à parede de cordwood. E aí na hora eu olhei, pensei, meditei, eu falei, não. Mas, de fato, ele vai parecer sim. Tudo vai depender dessa textura que você vai encontrar do seu barro. Lembrando, cada barro é um tipo de barro. Aí, pessoal, agora eu vou preencher aí as juntas. Essa parede tá ficando um misto de adobe africano e adobe... Até o adobe comum, eu fiz a primeira fiada, porque foram adobes que sobraram. E também essa outra fiada aqui. Mesclei aqui as cores. E é isso. Tá ficando aí. No início do vídeo eu falei sobre a técnica, uma alternativa que eu encontrei para fixar a argamassa, lembrando que isso aqui é madeira e geralmente o pessoal constrói com eucalipto.
E aí não pega tanto. Solucionei esse problema aí com tampilhas, tá? E tem gente também que pergunta assim, acerca dos conduítes de encanamento, né? Eu coloquei a caixinha, eu fiz a parte elétrica por baixo e coloquei a caixinha ali bem embaixo, ali dá em torno de uns 18 centímetros. Quando o padrão pede 30 centímetros, tá? O interruptor eu coloquei bem ali, bem pertinho, tá? Também. E é isso. Tá? Projeto Sapereco, Saper Ecológico, socializando essas informações hoje com vocês. Parede de adobe, misto de adobe africano, adobe convencional e o adobe cilíndrico. Eu fiz com barro diferenciado e conferiu essa tonalidade aí diferenciada. Mas de repente você não tem na sua localidade um barro diferenciado, pode fazer com barro normal e fazer uma tinta, tá? Tinta de terra mesmo, e alternar esses adobes. Isso é, se você for querer uma parede com adobes com misto de cores. Bom, isso aí. Eu já preenchi. Agora é dar o acabamento com a ferramenta que eu estuciei aqui. Ah, com a taubinha mesmo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui foi a ferramenta aqui que eu estuciei para... Isso aqui era uma parte de uma janela veneziana. E a cavatura disso aqui foi do adobe normal, né? Só que de tanto usar já ficou bem afinada, arredondada as arestas. Aí desenvolvi essa aqui, até porque esse adobe africano eu coloquei uma junta maior. E é isso. Aqui fica mais ou menos 1,5 centímetro e meio, mais ou menos, não passa disso, tá? Aí o procedimento é o seguinte, eu vou tirar aqui a câmera aqui, Aí pessoal, ó, a ferramenta é essa aqui. Eu iniciei aqui pela parte de baixo porque essa junta aqui ela já está mais seca do que aquela última junta lá dos adobe cilíndrico. Então é importante deixar secar um pouco. Facilita. Aí, ó. Tem gente que fala, Rafael, eu não quero meus adobes assim não. Isso aqui é questão de opção, tá? Na realidade, o que a norma do adobe fala é que o adobe ele não deve ser frisado assim. Isso aqui é uma opção que eu decidi aqui no projeto Sapereco. Eu acho que o adobe frisado ele realça a beleza do adobe. Umedeça, tá? E aí você vem com acabamento. E é isso aqui, ó. Tá vendo aí? Deixa eu pegar aqui esse celular e botar aqui mais próximo. Esponja. Úmida. Não pode ser tão molhada. E nesse... Isso aqui que vai conferir uma parede de adobe bem bonita. O segredo está no acabamento. Eu acredito que as casas de taipa, ao longo dos anos, uma das formas de ser criticada e levado consigo, arrastado consigo, o estigma de casa de pobre, justamente pelo fato de
de um acabamento precário. Isso quando é que existe, né? Quando é que existia. Então, uma bioconstrução com acabamento melhor possível vai agregar valor a ela, vai impor respeito. Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Levante de parede de adobe, um misto de adobe cilíndrico, desenvolvi aqui. Volto a dizer, em um processo de escuta, em um processo de meditação. O processo de meditação, ele é antecedido com o processo de observação e escuta, tá? Grandes inventores se apoderava desses 3 etapas. Observa o que? Ao seu redor, a natureza. Escuta. Posterior, medita. Transforma. E aí surgiu esse adobe cilíndrico. Adobe africano aqui, um misto. E a parede está surgindo aí. Vocês que viram esse vídeo, até um dos maiores já feito por mim aqui no canal do Projeto Sapereco, foi útil, motivou você a querer saber mais, a querer fazer. Vou pedir tão somente que socialize essas informações para que mais pessoas alcancem o objetivo de construir se atentando para os 2 ecologicamente viável e economicamente interessante, tá? E a gente está em um processo muito difícil. A gente vive em um momento a nível mundial, uma especulação muito grande, uma inflação se tratando de Brasil. Então, realizar o sonho da casa própria está cada dia mais difícil. E eu sempre falo, o que é o ser humano sem um ato de sonhar? O que é o ser humano sem poder ter liberdade de sonhar? Então, com o passar dos dias, eu estou enxergando isso diante a minha realidade, a realidade de quem está próximo a mim. Quem é pobre está ficando mais pobre, classe média está ficando pobre, um pobre padrão luxo, né? E o rico está ficando classe média. E as grandes corporações, os milionários, ficando mais milionários. E eu não sei onde é que tudo isso vai parar, mas enquanto isso não pare, é preciso sonhar, é preciso continuar vivendo. A habitação é algo inerente ao ser humano, é uma necessidade fisiológica, tá? Assim como a gente precisa beber, comer, dormir, a gente precisa habitar. Todo ser precisa da sua toca, do seu ninho, do seu lar. Bioconstrução é um dos viés que eu identifico para chegar a realizar esse sonho de maneira mais coerente com o atual momento que a gente está vivendo. Ok? Se possível, vamos compartilhar isso aí nas plataformas digitais. Valeu, pessoal!